Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Como é tremenda a presença do Senhor neste lugar. Eu não sei você, mas eu estou transbordando da presença do Senhor. É tão maravilhoso quando a gente entra aqui na intenção mesmo de adorar, na intenção de buscar, de rasgar o céu, para que a glória dele desça. E é dessa forma que eu tenho sentido aqui a presença dele. Amém? O Senhor me levou ao tema, que é o tema da nossa convenção: retomada em dobro. Aquilo que o Senhor tem para nós e de alguma forma nós paramos no meio do caminho. Nós vamos falar de retomada, não de retomada material, mas a retomada que depende de você. Você voltar ao lugar aonde o Senhor te colocou. Você voltar à situação, à história ao qual o Senhor te colocou e você não concluiu. É aí que o Espírito Santo vai falar, amém? Por isso que a leitura é um pouco extensa, amém, irmãos? Vamos prestar bastante atenção. O tema da leitura é: Ageu repreende o povo por causa de sua inércia e o exorta a reedificar o templo. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me alegrarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Sabe por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo ouviu a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos. Aleluia! Palavra gloriosa quando o Senhor diz assim: eu sou convosco. Não é um estado, é ser, é estar ali, ó, totalmente junto. Sou convosco, independente de qualquer coisa, independente da sua deficiência. O Senhor está dizendo assim: eu sou convosco. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aquele povo ouviu essa palavra e temeu.
Ele temeu na forma de reverência, na forma de obediência, dizendo assim: não, Senhor, nós estamos entendendo qual é a tua vontade, e assim será feito. Quando nós meditamos nessa palavra, nós vemos que é um livro, o profeta, ele escreve após o exílio, ou seja, após o povo cativo na Babilônia. O povo foi cativo. Em Jeremias diz que alguns que iriam para a Babilônia seria já para a perdição, mas outros não. E a gente reconhece que esses outros é Ananias, Azarias, Misael e Daniel, que tem assim o estereótipo de fidelidade com Deus, que não se prostrou, que não se rendeu, mas sim adorou ao Senhor mesmo na Babilônia. E este povo que esteve ali, a gente vê que muitos deles se acomodaram. Esse é o problema da pessoa estar longe da presença do Senhor. Às vezes você pode dizer assim: não, eu vou ficar alguns dias fora para tratar de algum assunto, não sei, longe da igreja. Se você tem o costume de fazer um devocional dentro da sua casa, se você estende a igreja à sua casa, amém, irmão. Mas se você tem essa deficiência e você precisa estar na casa do Senhor, o Senhor está dizendo nesta manhã: venha, venha, porque eu tenho de comer, eu tenho de beber, eu tenho o alimento do céu para te fortalecer, porque o mundo aí fora quer te tragar. O mundo aí fora quer te tragar. E esse povo, aos 70 anos que ele ficou ali, eu vejo assim que ele ficou cômodo. Infelizmente, irmãos, a gente tem visto pessoas no meio da pandemia que se acomodaram mesmo, que é muito mais cômodo poder estar ali. Já é cômodo para nós, presta bem atenção, já é cômodo para nós estarmos aqui sentados, ouvindo a palavra de Deus. É gostoso isso, não é? E nós que somos selecionados para estar aqui, para trazer a palavra, é um sufoco isso. Eu nem durmo à noite. É tremendo. Eu falo: Senhor, o povo é teu, a responsabilidade é minha sim, mas o povo é teu. É o Senhor que tem que usar a minha vida, é o Senhor que tem que falar. Imagina aquele que fica em casa, não por qualquer enfermidade, nem nada, mas se acomodou. E esse povo, ele estava da mesma forma. Quando eles voltam para a terra, até então, eles almejavam estar na casa do Senhor. 70 anos sem a presença do Senhor. Por quê? Porque quando Moisés foi instituída as leis, Moisés tinha que ter feito, ele fez o tabernáculo, construiu tudo direitinho conforme. Então o Senhor propôs: ali é o lugar de me adorar. Então eles não tinham outro lugar para adorar. Mas Daniel, ali na varanda, na janela do quarto dele, ele inaugurou um novo lugar para nós adorarmos ao Senhor, que ali da janela dele ele falava com Deus, e Deus o ouvia, e Deus o fortalecia. Essa é a razão de nós buscarmos ao Senhor, independente de onde estarmos. Mas a necessidade desse povo era estar na casa de Deus. A necessidade desse povo era estar se alimentando da palavra de Deus, da presença de Deus. Às vezes a gente não precisa falar nada, meu irmão. Às vezes é só você ligar a sua mente aos céus e você já começa a sentir a presença do Senhor. Porque a presença do Senhor, ela é dessa forma. É quando Ele olha lá do trono dele e olha alguém que tem a intenção de buscar. Quando você menos espera, você ainda está na intenção de se prostrar diante do Senhor. Opa, Ele já se levanta do trono e Ele olha para você com um olhar de amor, querendo receber a sua adoração, a sua oração. É esse o nosso Deus. Ele não é um Deus distante, não. Ele é um Deus muito próximo, aleluias. Ele é um Pai presente em todo tempo, aleluia. A gente tem contemplado isso, irmãos, em nosso meio, em nossa vida, em nossa família, na vida profissional. A gente tem visto a mão de Deus, aleluia. E quando esse povo volta, eles continuam no comodismo, começa cada um a tratar das suas coisas. Por isso que o Senhor fala assim, né, que o maior interesse
é ficar cuidando da sua casa, é tratar das suas coisas. E eles ficaram ali. Talvez alguém até pode ter dado a ideia: olha, está na hora de nós edificarmos a casa do Senhor, para nós adorarmos, para nós cultuarmos o Senhor. Mas alguém também pode ter falado assim: ah não, ainda não é hora, vamos preparar primeiro. Nós estamos fazendo sacrifício, porque já tinha altar para fazer sacrifício, mas não tinha casa. Mas não tinha casa aonde descia a glória de Deus. E o Senhor, Ele queria estar presente no meio daquele povo. Então de repente aquele povo se acomoda ali, e a casa do Senhor fica sem ser construída durante 17 anos. 17 anos. Mas o que me alegra, na verdade, é saber que mesmo com essa deficiência, o Senhor levanta servos, Ele levanta vasos para falar comigo, para falar com você, mesmo conhecendo a sua deficiência. Às vezes você fala assim: Senhor, eu faço tão pouco, o meu tempo é tão corrido, eu queria tanto fazer mais. E o Senhor conhece a sua deficiência, mas mesmo assim Ele fala, Ele exorta, Ele quer que você esteja mais próximo. Ele quer ter novamente com você aquele contato, aquela vida plena, andar como amigos, um lado a lado, né? Louvado seja o nome do Senhor. E 17 anos passaram, e nesses 17 anos eu fiquei pensando naquilo que poderia estar afastando o povo de Deus. E era assim: eles se contentavam com pouco. Sabe como que é isso? Às vezes você arruma um serviço, algum a fazer, que parece uma bênção muito grande, mas só que ele pega tanto o seu tempo, que você vai deixando as coisas do Senhor de lado. E quando você vai ver, aquele seu serviço, ele já não compensa tanto. Sabe como que é isso? É aquilo que o Senhor fala aqui na palavra de Deus, do sactel furado. Aquilo que você traz para casa, o Senhor diz, aquilo que você traz para casa e eu sopro. Não é para a casa de Deus, é para a sua casa, Ele está falando. Aquilo que você conquista, você leva para a sua casa e eu sopro. Sabe por quê? Porque não tem ali a minha presença. Não tem ali a minha comunhão. Então quando eles se contentam com pouco, não, hoje a gente vai fazer isso, hoje a gente vai fazer aquilo, vamos continuar sacrificando, não precisa cultuar a Deus, e vamos levando. E esse povo estava se acostumando. E depois com isso, sem a presença do Senhor, veio também o egoísmo. Cada um cuida daquilo que é seu. Cada um cuida da sua casa. Porque querendo ou não, irmão, isso aqui é uma comunhão. É o corpo de Cristo. E quando nós estamos reunidos, quando nós nos reunimos no nome de Jesus, o inferno tem que se calar. As hostes do mal têm que se render ao poder magnânimo de Deus. E é esse poder que nós temos quando nós nos reunimos aqui. É quebrado todo o egoísmo, porque nós olhamos uns para os outros, oramos uns para os outros e também sentimos a dor uns dos outros. E dessa forma nós não somos mais a Solange, só a Rose, não, nós somos um em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa aqui que destacou, não sentem falta de cultuar a Deus. Oh meu Deus, como isso é triste. Como isso é triste quando o crente se acomoda e não tem mais aquele ânimo, aquela alegria de Davi, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque eu sei que quando eu chegar ali, Ele já está ali, Ele vai contemplar desde a minha oração ali de joelhos, Ele já está contemplando, Ele vai tirando toda a tribulação, toda a perturbação, todo o impedimento, para que eu possa elevar a minha alma, a minha mente aos céus, para que Ele venha receber o meu culto. Aleluias.
É essa alegria, irmãos, é essa alegria. Você não pode se preparar para vir no culto pensando assim: ah, mas de novo é fulano que vai pregar. Ah, mas de novo só é ciclano que canta. Ah, mas aquele irmão, é só ele que fica na porta. Não, eu vou ali porque eu quero fazer a diferença. Eu quero me unir com a igreja de Cristo, a noiva do Senhor, que vai morar no céu, que vai ter a vida eterna, em grande glória com o Senhor Jesus. Eu quero atrair a atenção de Deus para a minha vida. Aleluia, é isso. É essa a intenção. Era para isso que o Senhor queria que eles construíssem esse templo, para que eles estivessem mais próximos da presença do Senhor. E quando ele vê que o povo está acomodado, ele levanta Ageu. Ele levanta Ageu e diz para ele essa passagem que nós acabamos de ler aqui. E Ageu, ele faz essa profecia no meio de Zorobabel, um príncipe de Judá, no meio de Josué, que era um sumo sacerdote, e de todo o povo. Todo o povo precisava ouvir a palavra de Deus. Não pense que você está aqui e essa mensagem não é para você, é para você sim. Tudo que vem do céu, tudo que vem do alto, é para minha vida e para tua vida. Recebe a palavra de Deus para tua vida, de reedificação, de restauração, de retomada. Aleluia. E eu fui pesquisar, irmãos, o significado de retomada. Por isso que o Senhor, que o Espírito Santo me levou a essa passagem. Diz assim, significado de retomada, que conseguiu retomar, que se retornou para dar continuidade ao seu desenvolvimento ou finalização. O sinônimo de retomar é voltar ao que era antes, é tornar, é reassumir, readquirir, é reiniciar, é recomeçar. Então a retomada hoje depende de mim, depende de você. O Senhor quer que nós tomamos uma posição para retomarmos de onde nós paramos. Ah, porque eu sou pequeno. Não, porque tem alguém que é melhor do que eu, que é mais usado do que eu. Vamos retomar de onde nós paramos. Porque a palavra de Deus aqui, ela é bem enfatizada quando ela diz que foi fechado os céus, o orvalho já não descia mais na terra, não existia mais a plantação já não dava mais, a terra já não dava mais o seu fruto. Ou seja, era condicionada a construção do templo. Está entendendo? Não é questão de dízimo, irmão. Não é questão de má administração financeira, não é isso. É questão de obediência. É questão de fazer a vontade de Deus. É questão de priorizar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Primeiro é a casa do Senhor, primeiro é a casa do Senhor. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra de promessa para as nossas vidas. É a prioridade, Senhor? É a prioridade. Aí meu filho, aí meu esposo, aí fulano e ciclano. Não, as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, Jesus, aleluias. É nessa fé, irmão, é nessa palavra que nós temos que caminhar, que nós temos que persistir. Porque se você ficar olhando para um lado e para o outro, para as dificuldades que se afrontam à sua vida, que se levantam contra a sua vida e contra a sua família, você paralisa. Você fica inércia. Talvez esse povo devia estar esperando o restante do povo para edificar o templo, porque teve um povo que ainda ficou, que fez ali as suas casas e ficaram por lá. Então talvez eles estavam esperando ajuda, mas a ajuda maior é a do Senhor na sua vida, porque você sozinho com Deus é a maioria. Gideão não precisou de muitos para vencer a guerra. Gideão é só 300, Gideão. Vai diminuindo essa ajuda, Gideão, porque é a minha mão que vai contigo, Gideão. Vai diminuindo
Espírito Gideão. Eu quero que a minha glória resplandeça em ti, Gideão. Aleluias. É a glória do Senhor, não é a quantidade de ajuda que você vai ter, meu irmão, minha irmã. É Deus na sua vida. Aleluias. Oh, maravilhoso Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Como é glorioso se dispor na presença do Senhor e poder ouvir que Ele conosco somos a maioria e que não precisamos de mais nada. É somente esse Deus para ganhar as lutas para nós. Mas precisa ter obediência. Precisa ter obediência. E diz que quando esse povo se reúne e ouve a palavra do Senhor, eles se mobilizam. Peraí, é como se tivesse acordado. Não, a gente está 17 anos sem estar na presença do Senhor. Vamos fazer. E a palavra de Deus diz em Esdras. Vamos lá em Esdras agora. Esdras 3, 10 e 11. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados, arrumadinhos, e com trombetas. Os levitas estavam prontos para adorar, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Aleluias. Não precisou muito. Só nos alicerces aquele povo já começou a sentir a presença de Deus. Só nos alicerces aquele povo já conseguiu sentir a alegria que estava faltando para a vida. O regozijo que só o Senhor tem para nós. Não importa a trabalheira que deu, não importa o cansaço. Talvez muitos ali se machucaram, talvez muitos ali sofreram algum acidente, mas o que importava é que eles estavam fazendo a vontade de Deus. E que ali, apenas no alicerce, eles já estavam sentindo a presença de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, é apenas no alicerce, aquilo que o Senhor pediu, aquele que o Senhor mandou você fazer, faça com gratidão, faça com ânimo. Assim diz o Senhor: esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Zorobabel, eu sou contigo. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, que eles tiveram bênçãos, que eles foram abençoados, que os céus se abriram, que caiu o orvalho, que eles teve ali uma boa plantação, eles teve ali um bom retorno de tudo que eles faziam naquela terra. Mas sabe por quê? Porque eles cultuavam, porque ali descia a presença do Senhor no meio daquele povo. E que nesses 12 meses, irmãos, de retomada, nós venhamos retomar sim, mas pedir para que o Senhor venha nos capacitar, mas fazer a nossa parte. Nada vai vir de mão beijada, não. Faça a tua parte, para ali, volta ali aonde você parou e deixa o Senhor dos céus e da terra fazer o impossível na tua vida. Amém? Eu glorifico a Deus e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu espero que o Espírito Santo de Deus, tenho certeza que vai falar mais aos vossos corações. Medite nessa palavra e que você possa concluir. Você parece ser pequeno. Drummond de Andrade, ele diz assim: eu não olho para a minha estatura, mas olho para onde eu quero chegar. Então você olha sempre para onde você quer chegar. Você é fraco, você se acha fraco, fica na presença do Senhor, que é Ele quem nos fortalece. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.